Olá, bem-vindos ao site quadro.com.br para mais uma aula de biologia, onde nós hoje vamos falar sobre as proteínas. As proteínas são polímeros, né, são moléculas grandes formadas por pequenas partes, né, que vão se repetindo ao longo da molécula, e essas pequenas partes, que são os monômeros, no caso das proteínas, são os aminoácidos, tá? Então, o aminoácido é um monômero que compõe o polímero proteína. A estrutura básica do aminoácido é essa que está aqui representada. Nós temos um carbono central que está sempre ligado a um hidrogênio e a dois grupos principais, a amina e a carboxila. São esses grupos que dão nome à estrutura, né? Aminoácido. E há um radical. Esse radical pode ser de 20 tipos diferentes, ou seja, temos 20 diferentes radicais e para cada, né, tipo de radical nós temos um aminoácido diferente, ou seja, nós temos 20 tipos de aminoácidos, tá? Os aminoácidos podem ser naturais, que são aqueles aminoácidos produzidos pelo organismo, ou essenciais, que são os aminoácidos que o indivíduo precisa obter através da alimentação obrigatoriamente. Esses aminoácidos, eles se ligam através de uma ligação que é chamada de ligação peptídica, que acontece entre o OH do grupo carboxila e o H do grupo amino, né? Ao se aproximarem os aminoácidos, né, esses grupos se atraem e ocorre a perda de uma molécula de água pela união do OH e do H. E é a formação dessa ligação aqui entre o carbono e o nitrogênio, que é a ligação peptídica. Para vocês saberem, né, quantas ligações peptídicas existem em uma proteína, o número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos menos 1, tá? Então, se eu tenho 19 aminoácidos na minha molécula de proteína, eu tenho 18 ligações peptídicas e foram formadas 18 moléculas de água, porque para cada ligação peptídica eu formo uma molécula de água, ok? Bom, a estrutura da proteína pode ser de 4 tipos, tá? Então, eu tenho a estrutura primária, que é determinada pela sequência de aminoácidos, tá? Uma sequência linear. Essa sequência, ela pode começar a dobrar sobre si mesma e formar a estrutura secundária, tá? Que ao dobrar sobre si mesma forma a estrutura terciária. Se houver a união de duas cadeias terciárias, eu tenho a estrutura quaternária. A hemoglobina mesmo é um exemplo de proteína que é formada, que é composta, né? A estrutura da hemoglobina é uma estrutura quaternária. Ela é composta por quatro cadeias, duas alfa e duas beta, que se unem, né, e formam a estrutura da hemoglobina, né, a estrutura quaternária. O que eu quero que vocês saibam disso aqui é que é a sequência de aminoácidos que determina a estrutura terciária e ou quaternária. E são essas estruturas aqui que dão forma à proteína e é dependente dessa forma que a proteína vai exercer uma determinada função, ok? Então, se eu fizer uma ligação entre estrutura primária e função, é a estrutura primária que determina a função. Por quê? Porque é a estrutura primária que vai determinar a forma da proteína nas estruturas terciárias ou quaternárias. Se houver mudança nessa sequência de aminoácidos, ocorre mudança da função, tá? Ou perda da função. E por falar em função, as proteínas têm como principal função a função estrutural, elas compõem aí várias partes do organismo, né? Por exemplo, as proteínas que compõem o citoesqueleto, que dão forma às células, a queratina, que compõe os nossos cabelos e as nossas unhas, o colágeno, que é uma proteína que compõe os nossos tendões, né? Então, as proteínas estão aí presentes, formando a estrutura dos seres vivos. E uma função importantíssima também é a ação enzimática que algumas proteínas exercem, né? Eu tenho aqui, ó, as proteases, que são enzimas que quebram proteínas, as lipases, que quebram lipídios, e a amilase salivar
uma proteína presente na saliva e que atua sobre o amido, né? Então, para eu identificar as enzimas através dos nomes, elas terminam sempre em ases, tá? Com a terminação ase, e tem o prefixo do substrato que elas atuam, né? Então, proteases atuam sobre as proteínas. As enzimas são específicas, então cada enzima atua sobre um substrato diferente, uma substância diferente no organismo, tá? A atuação dessas enzimas e a função das proteínas está totalmente ligada a fatores como temperatura e pH. Todas as nossas enzimas, né, vamos pensar na espécie humana, têm uma temperatura ideal para realizar a sua função, que é a temperatura de 37 graus, 36 graus e meio, tá? A temperatura do nosso corpo tem que ser mantida constante e isso principalmente por conta das nossas proteínas que agem nessa temperatura. Se ocorre alteração dessa temperatura, eu posso gerar um processo de desnaturação de proteínas. Na desnaturação, a proteína perde a sua forma e se ela perde a sua forma, consequentemente ela vai perder a sua função, ok? Um exemplo, a amilase salivar, né? Aproveitar que ela já está aqui. A amilase salivar, ela atua no pH 7 da boca, né? Ela está presente na saliva e a nossa boca tem o pH neutro. Quando nós engolimos o alimento e a saliva, né, se encaminha para a região do estômago, a amilase salivar deixa de atuar, ela perde sua função porque o pH do estômago é o pH 2, um pH muito ácido, e nesse pH ela não consegue, ela é desnaturada, ou seja, ela não exerce a sua função, ok? Então, as enzimas atuam em temperaturas ideais e também em pH ideal, ok? Espero que vocês tenham compreendido e eu vejo vocês nas próximas aulas. Um abraço!